Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil, no decorrer desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Estando aqui às 0 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Chover de forma fraca sobre o leste do estado de Pernambuco e leste do Sergipe. Avançando aqui às 3 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Alguma chuva fraca no litoral do Sergipe e litoral da Lagoas aí. Avançando aqui às 6 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Vai chover fraco em áreas do litoral leste do Rio Grande do Norte, litoral do estado de Lagoas, litoral do Sergipe e litoral norte da Bahia. Hein? Às 9 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca sobre o centro-leste de Alagoas, centro-norte e sul do estado do Sergipe, o litoral norte do estado da Bahia. Hein? Ao meio-dia temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Pode chover de forma fraca sobre o noroeste do estado do Maranhão, sul do estado de Alagoas. Chuvas fracas ou moderadas em áreas do estado do Sergipe, no litoral norte da Bahia. Hein? Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas fracas em áreas do litoral norte da Bahia, centro-sul e do estado do Sergipe. Chuvas fracas ou moderadas sobre o norte e noroeste do estado do Maranhão. Alguma trovada no noroeste do Maranhão. Hein? Às 18 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Alguma chuva fraca no noroeste do Maranhão. Às 21 horas condição para tempo seco sem chuvas em toda a região Nordeste. Indo até 0 horas do dia 22. Condições aí para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Vai chover fraco em áreas do litoral da Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. Voltando aqui para o dia 21, passando para a região norte do Brasil. Condições para tempo seco sem chuvas no estado do Acre, no estado de Rondônia e em grande parte do estado do Amazonas. Pode chover alguma forma fraca, moderada, com alguma trovada no oeste do Amazonas. Também no nordeste e sul de Roraima. Grande parte de Roraima com tempo seco e grande parte do Amapá com tempo seco. Chuvas fracas sobre o norte e noroeste do estado do Pará. Grande parte do Pará com tempo seco, estado do Tocantins com tempo seco. Às 3 horas segue condição para tempo seco sem chuvas no estado do Tocantins e em grande parte do estado do Pará e do estado do Amapá. Chuvas fracas sobre o litoral do Amapá, norte e noroeste do Pará. Grande parte do Pará com tempo seco, grande parte de Roraima com tempo seco, alguma chuva fraca moderada com alguma trovada no sul de Roraima, no leste de Roraima. Segue tempo seco em grande parte do estado do Amazonas. Pode chover de forma fraca moderada com algumas trovadas no oeste do Amazonas. Hein? Tempo seco no Acre e Rondônia sem chuvas. Às 6 horas segue condição para tempo seco sem chuvas sobre o estado de Rondônia e algumas áreas do estado do Acre. A central do Acre pode ter chuva fraca moderada com algumas trovadas. Condições que para chuvas fracas ou moderadas com algumas trovadas no oeste e sudoeste do Amazonas, centro-leste do Amazonas, tempo mais seco. Pode chover de forma moderada, forte com trovadas no centro-sul de Roraima. Parte de Roraima com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá. Pode chover de forma fraca sobre o litoral norte do Amapá. Tempo seco no Pará, no estado do Tocantins. Aí. Avançando aqui às 9 horas, segue condição para tempo seco sem chuva sobre o estado do Tocantins, em grande parte do estado do Pará. Chuvas fracas aí sobre o centro-norte do Amapá, leste do Amapá com tempo seco. Condições para chuvas moderadas com trovadas sobre o estado de Roraima, aí no centro do estado principalmente. Nos extremos norte e sul do estado, tempo mais seco. Condição aqui para chuvas fracas ou moderadas com algumas trovadas sobre o centro-norte, oeste, sudoeste e noroeste do estado do Amazonas. Faixa leste e sul do Amazonas, tempo mais seco. Tempo seco em Rondônia e no centro-leste do Acre. Partes do centro do Acre com chuvas fracas ou moderadas com algumas trovadas. Oeste do Acre com tempo seco. Ao meio-dia temos condição aqui para tempo seco sobre o estado de Rondônia e o centro-leste do Acre. Condição para chuva fraca moderada em áreas do centro-oeste do Acre. O centro-sul do Amazonas. Hein? Condições para chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o centro-norte do Amazonas, partes do noroeste e sudoeste do Amazonas. Condições para chuvas fracas ou moderadas aqui, algumas trovadas na área central e oeste de Roraima. Norte e sul de Roraima com tempo seco.
Condições para tempo seco em áreas do centro, sul, leste e oeste do Amapá, norte do Amapá, centro-norte do Pará com chuvas fracas, aí, sul do Pará com tempo seco, estado do Tocantins aí com tempo seco. Às 15 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins e no centro-sul do Pará, parte do noroeste do Pará. Algumas áreas do litoral do Pará podem ter chuva fraca moderada com alguma trovada. Aí. Chuvas isoladas de fraca intensidade em vários pontos do Amapá. Chover de forma fraca moderada com algumas trovadas em várias áreas do estado de Roraima. Há condições de chuvas fortes com trovadas e raios aqui sobre o centro-norte e oeste, parte sudoeste do Amazonas. Sul e sudeste do Amazonas com tempo seco. Tempo seco em Rondônia e no leste do Acre. Pode ter alguma chuva fraca moderada com alguma trovada sobre o centro-oeste do Acre. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco sobre o estado de Rondônia, o leste do Acre. Pode chover de forma fraca moderada com alguma trovada no oeste do Acre. Condições para chuvas moderadas ou a forte intensidade com trovadas sobre o centro-oeste, norte e noroeste do Amazonas. Partes aí do nordeste do Amazonas, sul e sudeste do Amazonas com tempo seco. Chove de forma fraca moderada com trovadas em vários pontos do estado de Roraima. E do centro-oeste do Amapá, litoral do Amapá com tempo seco. Condições para chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas isoladas sobre o norte e noroeste do estado do Pará. Outras áreas do Pará com tempo seco, Tocantins com tempo seco. Às 21 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins, grande parte do estado do Pará. Pode ter alguma chuva fraca moderada com alguma trovada no noroeste do Pará e oeste do Amapá. Centro, leste, norte e sul do Amapá com tempo seco. Condições para chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas em áreas do estado de Roraima. Também do norte, noroeste, partes do sul, partes do oeste e sudoeste do Amazonas. Centro-sul do Amazonas com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no oeste do Acre, leste do Acre com tempo seco e Rondônia com tempo seco. Indo até 0 horas do dia 22. Condições para tempo seco sobre o estado do Acre, estado de Rondônia e em grande parte do estado do Amazonas. Pode chover de forma moderada com algumas trovadas no oeste do Amazonas. Centro-leste do Amazonas com tempo seco, chuvas moderadas com algumas trovadas no centro-sul de Roraima, parte do noroeste de Roraima, nordeste de Roraima com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá, alguma chuva fraca no oeste do estado. Chuva fraca moderada no noroeste do Pará, em pontos isolados. Grande parte do estado do Pará e do estado do Tocantins seguem com tempo seco sem chuvas. Vamos voltando e conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas. No amanhecer aqui desta sexta-feira, na região norte do Brasil, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima. Algumas mínimas acima de 25 graus aqui no centro-leste do Amazonas, parte do oeste do Pará, área central do Tocantins. Na região nordeste do Brasil, algumas áreas do centro-sul da Bahia podem ter mínimas entre 12 a 17 graus. Nas outras áreas da região nordeste, mínimas de 17 a 24 graus. Algumas mínimas de 25 a 26 graus e no centro-sul do Maranhão, partes do oeste do Piauí. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da sexta-feira. Nas áreas mais claras da região nordeste teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Pode chegar a 37, 38, 39 graus em algumas áreas do sul do Maranhão, centro-norte do Piauí. Na região norte do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima. Podendo chegar a 36, 38 graus no leste, sudeste do Pará, em áreas do centro-sul do Tocantins, partes do oeste do Tocantins aí. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil para decorrer dessa sexta-feira, dia 21 aí de agosto de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal aí que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.